Bom dia, meu nome é Jaqueline, sou terapeuta, trabalho com biomagnetismo medicinal e vamos falar hoje um pouco de uma coisa que eu sempre esqueço e é fundamental para que o vídeo siga o caminho dele, né? Dê o like, se ressoou, se inscreva, se colaborou, comente, compartilhe. É tão básico, né? A gente entende quando a gente muitas vezes está com algum bloqueio de troca, né? Porque a gente não consegue fazer o mínimo, né? O essencial. Eu já percebo, vejo vídeos de outros colegas, de outras informações que me atraem. E a primeira coisa que eu faço é dar o like. Mesmo antes de vir gravar, eu passei a ter esse conceito. Porque o outro está se dispondo, né? Está colocando um pouco do seu tempo para me trazer alguma informação que eu preciso. Porque se eu abrir o vídeo, se eu estou assistindo, o universo está colaborando comigo de alguma forma, né? E aí eu passei a fazer essa reflexão de dar logo like, independente de eu assistir todo, de eu assistir a metade, de eu gostar, de eu não gostar, entende? Porque até ao respeito ao processo do outro, ao trabalho do que o outro tá colocando aqui, para mim, grátis. E que o universo, na minha frequência, vai lá e coloca à minha disposição. Então, quando a gente tem dificuldade de fazer as coisas mínimas, né, necessárias para que a gente, né, contribua, porque se a gente doa, a gente recebe, né, a troca. Quanto mais bloqueio a gente tem de doar e quanto mais bloqueio a gente tem de receber, a gente fica numa transição, né, aí muitas vezes de falta, né, porque fulano, né, ciclano ganha tanto, né, tem uma vida maravilhosa. Por quê? Será que ele está fazendo essa troca equilibrada, né? Que doar e receber tem que ter um equilíbrio com tudo na vida. E eu percebia sempre que os terapeutas, as pessoas que estavam colocando as informações, sempre pedia, coloca o like, né? E eu ficava pensando, gente, é tão básico, né? É assim, uma contribuição tão básica para o universo, tão simples, né? A gente não paga para ela apertar o botãozinho. Pelo contrário, o YouTube traz tanta coisa gratuita pra gente, né, que nos ajuda, porque se nós estamos vendo é porque nós precisamos daquela informação. E as pessoas acho que ainda não entenderam que elas não estão fazendo favor para a pessoa que está colocando a mensagem. Ela está trocando energia com o universo. E o universo entende quando a gente está disposto, né? Não é que a gente fala, é o que a gente sente, a vibração que a gente coloca ali, né? Quando a gente aperta aquele botãozinho, né? Agora tem o rap também, para contribuir, né? Para fazer a troca. E muitas vezes as pessoas não entendem, né? Agora eu tô do lado de cá, né? Tô fazendo vídeos. E aí eu tô assim, colocando essa mensagem logo no início, que as pessoas têm muita dificuldade, né? Começa a ver o vídeo e não quer ofertar, não quer fazer a troca, né? Se não quiser se inscrever, tudo bem. Mas o like é ajudar o outro que está vindo atrás de você. Porque não serviu para você, não serviu para mim, vai servir para outro. E o YouTube ele lê de forma
né, algorítmica. Ele não entende o que a gente fala. A gente vai entender, ele vai entender, são as formas, matrizes que estão lá contidas dentro dele. Bom, esse é o resumo. Eu tô com pouco tempo de vídeo, mas tem vídeos meus aí que já tem bastante pessoas visualizando, eu agradeço. Mas tem a deficiência do like, né? Visualizar é bom, lógico, a gente vai perceber o conteúdo e o quanto ele vai agregar ou não na nossa vida. Mas o like é a contribuição, é dizer, poxa, obrigado por você estar aqui, né? Alguma coisa que você está falando, com certeza eu vou conseguir captar para mim. E se não for para mim, talvez para outro. Talvez eu passe esse vídeo para outra pessoa. Às vezes eu vejo alguma informação e eu coloco no grupo que eu tenho das amigas, né? Seja culinária, seja qualquer outra coisa, que seja uma informação que vai contribuir. Bom, agora a gente começa aqui. É um chamado, né? Às vezes quando a gente tem que fazer um chamado para as pessoas entenderem que é só uma troca, gente. Não é nada demais, né? E é bom, a gente fica feliz. Eu tô ainda com um pouco de alergia e minha garganta, às vezes, quando vai falhar um pouquinho, eu vou fazer... Mas é porque eu ainda tô no processo. Deu like? Contribua com o universo. Vamos falar hoje um pouco do acolhimento, né? Quanto a gente necessita, às vezes, ser acolhida por nós mesmos. E muitas vezes a gente fica à mercê do acolhimento do outro. A gente fica procurando, né, consciente e inconscientemente, ser acolhida. E quando a gente tem um processo, ou está passando por um processo de percas, às vezes percas familiares, perca de entes queridos, ou perdemos o trabalho, né, fomos demitidas por algum motivo, ou houve um problema dentro do estabelecimento, ele precisou fechar. E há vários tipos de situações que a gente fica um pouco abalado, né, com o sistema, com o que aconteceu, né, rompimentos de amizade, rompimentos de relacionamentos afetivos, né, projetos que muitas vezes a gente inicia e daqui a pouco a gente acha que aquele negócio realmente não faz sentido, mas foi uma experiência, né? E a gente às vezes se sente um pouco perdido nessa situação e a gente busca esse acolhimento, né? Muitas vezes numa palavra, às vezes com uma pessoa conhecida, muito íntima, né? Um membro da família, um irmão que você é mais, né, chegado, tem mais convívio, né? Tem aquela troca. Sempre tem alguém dentro de um grupo, seja familiar ou não, que você tem mais aquele envolvimento, né? Tem mais troca, né? E você se sente acolhido muitas vezes por aquela palavra, aquele gesto, aquela forma da pessoa se expressar muitas vezes, a tranquilidade do outro, né? As ações, as decisões do outro, né? De sempre ter uma solução, sempre ter uma palavra de autoestima. E a gente procura esse acolhimento, principalmente quando a gente está vivendo um momento difícil, né? Muitas vezes de escolhas, né? Eu preciso escolher qual eu passo, que agora eu preciso tomar. Eu fiz uma reflexão, cheguei à ação, e agora qual é o sentido dessa ação? Como eu começo? Né? Como eu começo a fazer esse movimento? E às vezes a gente fica meio indeciso, meio perdido, né? E às vezes uma coisa desagradável também que acontece.
acontece e você fica, nossa, e agora? E a gente vai tentar encontrar muitas vezes no outro o acolhimento. Esse acolhimento é bom, faz parte, né? A gente realmente precisa, às vezes, dividir situações para que a gente tenha também um novo olhar, né? um novo jeito de ver, um novo jeito de perceber aquilo, de sentir, de entender muitas vezes, né? O porquê que aquilo aconteceu, daquela forma. E outros momentos a gente precisa se recolher, né? Recolher para dentro de si e começar a analisar, refletir e tentar solucionar esse sentimento, né? Essa energia, né? Que tudo é energia, essa energia que está dentro de mim, né? De muitas vezes de lamentação, né? De sentir vítima de algo ou de alguém, né? De sentir que não fomos merecedores, por isso não ganhamos, né? E uma série de coisas que passam dentro de nós, nossos pensamentos, né? E aí a gente aflora coisas do passado, coisas da infância. A infância é fundamental, é a nossa estrutura, a gente sempre vai buscar relação do que acontece com a gente através das relações que nós tivemos na infância, né? Nos traumas, nas alegrias, né? Nas coisas que ganhamos e perdemos, nas coisas que queremos e muitas vezes não foi realizado. E a gente busca a referência lá na nossa infância, sempre vamos buscar, consciente ou inconscientemente, é a nossa referência, né? Quando a gente chega a ser adulto. E a gente fica às vezes meio perdido. E na realidade a gente deveria colocar esses sentimentos numa análise, né? E não é fácil, gente. Eu vou dizer que é fácil. Não é fácil. Pegar algo que te fere, né? Nem que seja momentaneamente, e ressignificar e transmutar aquela energia, não é fácil. Porque você está na ferida, né? Você está com seus sentimentos abalados, né? Seus planos de ação às vezes foi interrompido por causa de uma situação externa, muitas vezes, que a grande maioria é. E aí a gente deveria se recolher, né? E eu falo da respiração, porque a respiração, eu sempre vou falar nos nossos vídeos aqui, né? Eu falo nosso, que é meu e seu esse vídeo. Se você está vendo, porque tem alguma importância, né? Então é nosso vídeo, porque ele nos acalma, ele nos centra, né? O oxigênio, o Criador, ele é perfeito. Ele nos deu um aparelho incrível que é o nosso corpo humano e deu os comandos perfeitos para que a gente consiga realizar toda a nossa caminhada. E a respiração é um ponto de chave, né? Aprender a respirar, ir lá no pulmão, jogar esse ar, contar, segurar e colocar para fora. Você está expandindo, colocando todo aquele sentimento e trazendo clareza para dentro do seu ser. Então a respiração é muito importante, né? Respirar, né? Inspirar, contar, aprender e se soltar. É como se você tirasse todo aquele peso, toda aquela influência, né, energética, negativa que está te bombardeando, né, mensagens repetidas na nossa mente. E você não fez porque você não fez, porque você não fez, porque não era desse jeito, porque você não fez. E fica aquela frase, né, girando em torno, né, da nossa essência, né, sugando
a nossa energia de luz e nos colocando para baixo. Então, quando a gente respira, a gente dá o comando dessa respiração, seja pelo nariz ou pela boca, a gente é como se a gente esvaziasse, né? Tirasse toda aquela energia negativa, aqueles pensamentos, né, que estão nos rotulando de incapazes, né, de fracassados, de isso e de aquilo, porque aí né, simbolismo vem logo na forma negativa, que nós estamos vivendo um momento negativo muitas vezes, né, de incerteza, de dúvida, né, de ansiedade, ai que eu quero que isso dê certo, eu quero que isso aconteça, né, e por algum motivo não saiu do jeito que a gente queria, ou às vezes nem saiu, nem foi manifestado, nem construído, nem não teve aquele ponto de base, né, para que a gente, poxa, eu acho que isso vai dar certo, né? E a gente fica um pouco frustrado com relação às situações. E a gente precisa entender, tá? Não aconteceu, tá tudo bem, vamos ver o que a gente pode fazer com isso. Nós podemos ressignificar, transmutar, transformar, mudar, ou simplesmente descartar e vamos tomar uma nova ação. Ou a gente dá uma pausa, respira, se concentra para que esse seu oxigênio, esse seu pensamento, ele entre em comunhão com você, com o que você quer, com as atitudes, com a ação. E trazemos para dentro de nós, nos acolhemos. Bom, aonde foi que eu errei, ou o que ficou faltando, ou eu fui muito afobado, muito afobada, né? Eu me empolguei e fiz uma ação assim um pouco inconsequente, sem ver lá na frente o que poderia resultar. Eu tô tão bem, tô tão feliz. Ai, agora vai e vai dar tudo certo. Lógico, a gente quer que dê certo, a gente põe essa energia, né, de poxa, agora vai dar tudo certo. Aí eu já fiz isso. E por algum motivo aquilo não foi. Não foi. Algo entrou dentro da sua energia e bagunçou tudo. E muitas vezes você perdeu dinheiro, colocou dinheiro onde que não era para colocar, né? Pagou pessoas, né, que não eram verdadeiras, que usaram uma máscara e conseguiram tirar o que elas queriam. E você fica, nossa, mas como assim? Né? Eu vi no site, eu pesquisei, né? Eu fui lá e tal. Eu tinha certeza que aquele site era seguro. Eu tinha certeza que aquilo que a pessoa estava falando fazia sentido. E eu fui lubridiada, eu fui roubada, fui furtada, eu fui enganada. Ou eu me deixei enganar, porque eu queria tanto aquilo, tanto tempo, esperando uma possibilidade, uma oportunidade. E eu fui lá e, como diz o ditado, entreguei o ouro ao bandido. E o que eu faço com esse sentimento? O que eu faço com essa ilusão? Eu descobri que é uma ilusão. Eu descobri que foi uma mentira. Eu descobri que para eu concluir o que eu quero, ainda falta um pouco mais de conhecimento, de astúcia. Mas isso não significa que eu sou menos inteligente, né, que eu não sou merecedora,
porque eu não estou preparada. Eu posso até estar preparada, mas não para aquele tipo de ação. Eu preciso estudar mais um pouco, eu preciso verificar mais um pouco, eu preciso me organizar, me planejar, ficar mais atenta, perceber um pouco mais o que está ao meu entorno, e se aquilo é verdadeiro. Então são N situações que a gente vive, né, no dia a dia, nos projetos, nos relacionamentos, na família, no trabalho, né, nos grupos, e a gente às vezes se sente lesada. E é o que eu faço com essa informação. Choro? Sim. Se chorar vai trazer aquele alívio, nem que seja momentâneo, para dar uma pausa para eu refletir e ver qual é o plano de ação seguinte, sim, chorar. Chorar é um grande filtro que o Criador deixou para a gente, onde Ele limpa muitas coisas, muitas mágoas, muitas raivas, muitos sentimentos. E depois do choro a gente se recompõe, ou pelo menos tenta parcialmente, no que der, né, o que está disponível para a gente na nossa estrutura, e aí a gente se acolhe, né, se abraça, vamos, força, força. Vamos colocar a nossa força em ação, vamos sentar e analisar aonde eu errei ou aonde eu acreditei demais. E vamos ter um pouco mais de cautela, vamos um pouco mais observando nas entrelinhas. Aí acolher-se. Acolher a nossa essência é fundamental para que a gente tenha força. Nos acolher é dizer, calma, não era a hora ainda, vamos reformular isso aí. Vamos sentar, vamos analisar e vamos continuar. A gente não pode parar, desistir, né? Deixar que muitas vezes que o outro interfira nas nossas relações e realizações conosco. Porque tudo começa com a gente, né? Tudo começa com o que está lá dentro, qual é a semente que eu quero plantar, e o que eu quero recolher, e acolher, e colher, quantas vezes for necessário, e muitas vezes por merecimento. Né? Eu venho colocando meu autoconhecimento, estudando, planejando, executando, né? Colocando investimento. E a gente precisa se acolher para ter um pouco de entendimento, de um novo olhar. Se não era desse jeito, mas se é isso, faz sentido, vamos buscar outro jeito, vamos buscar um novo conhecimento dentro disso aí. Outra porta para ser aberta, agora com mais experiência, com mais inteligência, com mais acolhimento, com mais planejamento, muitas vezes. E se a gente não dá conta sozinho, buscamos gestores, mentores, cursos, mas acolher-se no momento de dor, momento de tristeza, mesmo de raiva. Raiva porque, nossa, a gente até, como eu fui burra, como eu não me dediquei, como eu fiz isso, fiz aquilo. A gente tem muito julgamento, né? A gente se julga muitas vezes. E aí a gente vai lá na infância, né? Porque muitas vezes a gente foi julgado.
por pessoas que também foram julgadas. E essa hora é a hora de respirar e se acolher, e se ver se abraçando. Abraçando aquela sua criança interior e dizer, tá tudo bem. Vamos começar de novo. Vamos nos acolher, vamos entender e vamos em frente. E aí você muitas vezes deve estar aí do outro lado. É fácil falar, né? Não é fácil falar, porque para eu chegar aqui e falar isso é porque eu também já passei por muitas coisas, muitas decepções. E tive que aprender a me acolher e não só esperar o outro me acolher. Primeiramente tive que parar e me acolher para que eu tivesse a ação novamente, para que eu não paralisasse, para que eu não desistisse. Porque muitas vezes o outro te acolhe e fala até frases bonitas, mas se aquilo ali não faz sentido para você, nada muda. É gostoso? É. A gente se sente, né? Poxa, eu tenho um ombro. Mas aí eu comecei a pensar que primeiro eu preciso me acolher, eu preciso me entender. Quando eu me acolho, eu me entendo. Poxa, eu fiz isso, meu Deus. Como? Como isso aconteceu comigo, né? Logo a pergunta. E por quê? Eu me acolho e eu dou uma pausa para que eu entenda, né? Eu passo um dia, 2, 3 dias reformulando aquilo e entendendo, começando a encaixar as peças do quebra-cabeça. Falei, tá. Era uma experiência que a gente precisava passar, para que lá no futuro, lá adiante, daqui a alguns dias, alguns meses, venha algo maior do que isso e eu saiba resolver. E eu não faça de novo o que eu fiz dessa vez. Eu já vou saber lidar com aquilo de uma outra forma. Então, quando a gente se acolhe, a gente entende o porquê que aquilo aconteceu, não há culpados, não há pessoas boas nem inteligentes nessa hora. Há um plano de ação que simplesmente não aconteceu do jeito que a gente esperava. E é quando a gente tem esse tempo de acolhimento, a gente começa a entender. Entendi. Muitas vezes está me conduzindo a entender coisas que eu não entendia e que lá adiante, muitas vezes um projeto maior, eu vou saber analisar isso tão rápido, né, e colocar um plano de ação tão eficaz que eu não vou precisar fazer novamente esse tipo de acolhimento. Eu vou estar pronta para algo a mais, para algo maior. E hoje eu vejo que tudo que acontece, que aconteceu na minha vida, foi me preparando para eu estar aqui. Falando, conversando, me expondo, né? E derrubando barreiras. Porque não é fácil sentar em frente de uma câmera. E quantas barreiras eu tive que desconstruir para que eu estivesse aqui agora. Quantas quedas eu tive que ter para que eu entendesse que eu precisava seguir adiante. Quantos momentos de acolhimento, sem saber que eu estava me acolhendo, eu tive que superar sozinha e transmutar toda essa energia e dizer, não vou parar. Até naquela hora que a gente está, né, deitadinha, tá um friozinho gostoso aqui no Rio de Janeiro, muita chuva, e aí você quer ficar mais um pouquinho na cama, você fala, não. Hoje é sábado, não vou gravar não. Eu falo, não.
Vamos continuar, vamos botar foco, porque esse é um objetivo. E primeiro é o objetivo da minha evolução como um ser vivente, né? Como um ser espiritual que sou. E ao mesmo tempo eu penso que algumas das minhas palavras podem ajudar outros no processo. Isso me dá força. E me dá muita alegria de estar aqui. Eu desejo que todos nós possamos perceber qual é o momento de ser acolhida por nós mesmos e ressignificar e transmutar tudo que não serve, que só foi um aprendizado. E agora eu tenho que ver o mundo e a minha vida de uma nova forma e seguir em frente. Ter alegria, saber que tudo passa, né? Tudo vai passar. São momentos que a gente precisa muitas vezes entender e dizer tudo bem. E agora vamos pegar essa bagagem aí e vamos usá-la da melhor forma possível. E aqui me despeço. Obrigado pelo like, obrigado pelo carinho, pelos comentários, pelas visualizações que estão crescendo. Espero ter ajudado. Deus abençoe nosso dia e possamos ter esse lindo acolhimento no dia de hoje, com muita alegria, que a gente possa construir coisas boas e coisas novas. Um abraço, gratidão e até a próxima.